Glorificado seja Deus, autor e consumador da nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Mas você conhece verdadeiramente quem é Jesus? Você tem manuseado as Sagradas Escrituras para conhecer todo o relato que a Bíblia faz a respeito de quem é Jesus? Você já deve ter ouvido, por exemplo, que ele, Jesus, é o Deus Filho. Quando olhamos para o contexto da Trindade, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na nossa última reflexão, nós falamos a respeito dos atributos de Deus. E neste momento nós vamos conversar um pouco sobre os títulos de Cristo. Isto com base no conteúdo que é apresentado no Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse. Nós vamos contemplar os escritores mostrando quem é Jesus, ou como Jesus é identificado, ou como Jesus é visto. Jesus, o Cristo. Então, os títulos dados a Cristo foram: quando você olha em Mateus capítulo 1, verso 1, você tem que ele é o Messias. Aí, a respeito do Messias, nós temos, diz o texto, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando fala a respeito da genealogia de Jesus Cristo, Jesus é o Verbo, conforme João capítulo 1, verso 1, pois nos diz o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é visto como o Verbo, como a palavra. Já em Marcos, capítulo 1, verso 1, nós temos a palavra nos dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a palavra. São títulos dados a Cristo. Além desses títulos, ainda temos em Lucas, por exemplo, 19, verso 10, que ele é o Filho do Homem, pois nos diz a palavra: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Além de Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda em Mateus, no capítulo 1, no verso 23, nós vamos contemplar a palavra nos dizendo o seguinte a respeito de Jesus. Veja o que diz o texto. Disse Isaías, e agora é retomado por Mateus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, por intermédio de Jesus, Deus sempre nos acompanha no cotidiano, nas necessidades, na saúde, na enfermidade, em todo momento. Pois no Salmo 32:8, ele nos declara que ele nos ensina, que ele nos instrui, que ele nos guia com as suas vistas. É assim que Deus faz em relação àqueles que nele
confiam, naqueles que nele esperam, naqueles que buscam a sua face. 32:8 disse o Senhor: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Em Mateus 28:20, ele, Jesus, deixa bem claro que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias. Você, eu, nós, o que cremos em Deus, nunca estaremos sós, porque Ele, o Cristo, que disse lá na cruz que tudo está consumado, Ele está conosco. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20, o último versículo do Evangelho segundo Mateus. Então, nós temos aí a descrição de que não estamos sós, porque o Cristo ressurreto, ele declarou aos seus discípulos que não estaríamos sós, porque ele estaria conosco em todos os dias da nossa caminhada. Então, Jesus Cristo, quando você olha para este que é concebido pela obra do Espírito Santo, a Bíblia o identifica. Vejam só, eu já falei que ele é o Filho de Deus, eu já falei que ele é o Messias, eu já falei que ele é a Palavra, que ele é o Filho do Homem. Mas além dessas descrições, ele é o Emanuel, Deus conosco, como também já falei, mas ele é o Santo de Deus. Se você perguntar onde está dizendo que ele é o Santo de Deus, você lendo Marcos capítulo 1, verso 24, a palavra nos diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és. Aí diz: o Santo de Deus. Antes desse contexto do verso 24, que identifica Jesus Cristo como Santo de Deus, o texto como um todo é em Marcos 1, do verso 21 ao verso 28, nós temos: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, que é Jesus Cristo. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. O que estava com espíritos imundo bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em
todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então Jesus é o Santo de Deus. Mas em João 1:29 é dito claramente que Jesus é o Cordeiro de Deus. Pois diz assim o texto: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, que João Batista disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma declaração feita por João Batista, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. Quando você lê em João, capítulo 9, verso 5, você vai ter claramente a descrição feita por João que ele é a luz do mundo. Pois diz assim o texto, João 9, verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa declaração escrita por João, o apóstolo, é dita pelo próprio Jesus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. Mas além de ser a luz do mundo, ainda em João 10, verso 11, ele declara que ele é o bom pastor. Pois disse Jesus, no capítulo 10, no verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Além de bom pastor, ele diz que é a porta. Quando você lê no verso 9 desse mesmo capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Identificação de quem Jesus Cristo é. Em João, você ainda vai contemplar no capítulo 14, no verso 6, ele fazendo outras identificações. Quando ele é indagado, no verso 5, disse-lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Ele respondeu no verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus deixa claro que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Você quer ter vida? Só em Jesus Cristo é que o ser humano tem vida abundante, porque é Ele quem concede esta vida abundante. Em João capítulo 1, no verso 14, 1:14, nós temos a seguinte declaração: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele é Filho único de Deus ou do Pai. Jesus é o único Filho de Deus. Ele é a razão da nossa existência, porque é nele que temos vida e vida em abundância.
É nele que seremos sempre mais do que vencedores, porque é ele quem hasteia a bandeira da vitória de todo aquele que nele crê, porque ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Quando você lê em Romanos, capítulo 11, verso do 33 ao 36, você vai contemplar a descrição a respeito da existência de todas as coisas ser exatamente por causa dele. Diz o texto: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é quem dá o sentido, ou quem faz com que todas as coisas venham à existência. É por causa dele, é por meio dele e é para ele que todas as coisas se fazem presente. Mas além de tudo que já foi dito, Filho de Deus, Filho do homem, único Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, luz do mundo, Cordeiro de Deus, você vai contemplar que ele é o pão da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também é declarado como o pão da vida em João capítulo 6, verso 35, deixa bem claro ele, dizendo: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Então, se você contempla na pessoa de Cristo toda a essência para o sentido da vida do ser humano, ele é o apóstolo. Hebreus 3:1, ele é o alicerce. Efésios 2:20, ele é o cabeça da igreja. Colossenses 1:18, ele é mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, ele é o leão de Judá. Apocalipse 5:5, ele é glorioso Senhor. 1 Coríntios 2:8, ele é o Salvador. Tito 1:14, ele é profeta. Atos 3:22, ele é descendente de Abraão. Gálatas 3:16, ele é o primeiro filho. Colossenses 1:18, ele é descendente do rei Davi. Apocalipse 5:5, ele é grande pastor do rebanho. Hebreus 13:20, ele é o grande sacerdote. Hebreus 3:1, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16, ele é o alfa e o ômega. Apocalipse 21, verso 6, e ele é o último Adão. 1 Coríntios 15:45. Quando você escutar
ou quando você ouvir alguém lhe perguntar quem é o Cristo, você pode relatar com toda firmeza, olhando nas Sagradas Escrituras. Esse é todo um contexto descrito no Novo Testamento a respeito dos títulos que são dados a Cristo por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, pois Pedro diz que ele é o grande pastor em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Então, se você vai contemplar que os escritores do Novo Testamento declaram quem é o Cristo, ou quais são os títulos que foram atribuídos a ele. Você olha nos evangelhos, você olha no livro histórico, você olha nas cartas paulinas, você olha na carta de Pedro, você olha no livro escrito por João, que é Apocalipse, e você vai contemplar que dentro dos 27 livros que correspondem ao Novo Testamento, que nós temos toda a descrição ou todos os títulos de Cristo, e você conhecerá quem Ele é, o que Ele fez em favor daquele que nele crê. Pois em João capítulo 3, verso 16, a palavra nos deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a missão do Filho do homem, o Filho de Deus. Veio com a missão de resgatar para Deus todo aquele que nele crê. Só repetindo, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha que o texto diz claramente, Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com o primeiro Adão, todos nós nos rebelamos diante de Deus, caímos, nos separamos de Deus. Mas no último Adão, o mediador entre Deus e os homens, como diz em 1 Timóteo 2,5, nós teremos inteira comunhão com Deus e assim teremos vida eterna com Ele. Por isso que Ele nos diz em João 10,10 a seguinte declaração: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é uma declaração feita por Jesus, o bom pastor. Aquele que cuida das ovelhas, aquele que apacenta as ovelhas, aquele que faz resplandecer a sua glória nas ovelhas. Porque as ovelhas ouvem a sua voz e seguem o seu pastor. Conheça a mais de Cristo. Como você pode conhecer mais de Cristo? Lendo as Sagradas Escrituras. Eu não li todos os versículos que citei a respeito dos títulos de Cristo, mas você pode pegar a sua Bíblia pausadamente e ir lendo texto por texto e ir conhecendo quem é o Cristo e o que o Cristo fez por nós e o que o Cristo espera de nós. Ele espera que sejamos verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Porque Ele já realizou a obra que era necessária para que nós pudéssemos ter vida com Deus. Olha que a palavra nos deixa claro em Romanos,
3, verso 10, que não há um justo nenhum sequer. É assim que está escrito, pois o texto diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Nenhum ser humano é justo. Agora, o ser humano pode ser justificado diante de Deus, mas justificado por quem? Só um pode justificar o homem pecador diante de Deus. Olha que a palavra ainda nos diz em Romanos, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus, ela é revelada a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Só através dele é que nós temos realmente inteira comunhão com Deus. Então, quando você olha, o que é que nos espera sem Cristo é a morte. Pois diz a palavra em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem reconhecido Ele como seu Senhor e como seu Salvador? Se você tem reconhecido, você faz parte do corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça e os cristãos o corpo, pois é assim que é declarado em Colossenses capítulo 1, verso 18, que Ele é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18, eu vou fazer essa leitura para que você possa perceber que você carece de Cristo. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Foi assim que eu li. E em Colossenses 1,18 diz a respeito de Cristo: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para as coisas ter a primazia. Ele, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por todos aqueles que nele creem. Que Ele, pois, te dê a oportunidade de você refletir mais e mais na palavra dele e conhecer melhor os títulos que são apresentados a respeito dele. De Gênesis a Malaquias é descrito a respeito das profecias da sua vinda. De Mateus a Apocalipse é descrito a respeito de quem verdadeiramente Ele é. Enquanto no Antigo nós temos a promessa, no Novo nós temos a concretização da promessa a respeito do Emanuel, Deus conosco. Que Ele, pois, nos abençoe. Que você não só hoje, mas em toda a sua caminhada, possa compreender verdadeiramente quem é o Cristo e possa se render a Ele, para que, através dele, você tenha vida eterna com Deus. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.